Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe todos, a cada um e a cada uma. Eu vou começar a produzir as aulas online, em razão dos nossos afazeres, né? Estou agora em Adamantina e depois eu vou da ordenação, provavelmente vou para uma missão e não vou conseguir vir tanto presencialmente, mas cá estou. Então, meu objetivo é, nesse semestre, nesse final de ano, é a gente dar um fechamento nos profetas do Antigo Testamento. Isso eu vou fazer olhando para alguns dos profetas maiores, sobretudo Isaías, que é o maior deles, e, né, sempre focando na questão da natureza ou da missão do profeta, para a gente não confundir profecia. Eu vejo muita confusão ainda, porque se usa a palavra profecia dentro da Igreja Católica num contexto ainda de adivinhação, de previsão. Eu vejo, quando vou em alguns movimentos, não vou nem citar o nome, olha, hoje eu profetizei que tem alguém aqui que não sei o quê, hoje eu profetizei, profetiza a tua vida, meu Deus. Não tem nada a ver com profecia no sentido bíblico da palavra, no sentido que a igreja, né, utiliza esta palavra. Então, eu vou dar fazer uma lembrança no contexto geral dos livros proféticos e depois vou pegar, fazer um- uma aula, duas, sobre o profeta Isaías. Bom, pegando autores diferentes, para que a gente possa perceber a riqueza da, da profecia, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu colocar aqui o meu timer. Eu vou fazer uma aula de 30 minutos a partir de agora. Então, cá estamos. Ah, nós temos, né, então, a nossa Bíblia dividida em quatro partes do Antigo Testamento, o, o Pentateuco, ou Torá, que é o grande ensinamento. Depois vem livros históricos, que são históricos e históricos. Tem livros que falam realmente de fatos, com datas, uma perspectiva mais de registro, mas históricos. Quer dizer o quê? Estão tentando contar a formação deste povo de Deus e dos seus valores, das suas dificuldades em manter a fidelidade com a promessa, com Deus. O que acontece no tempo de fidelidade é bênção, o que acontece no tempo de infidelidade é responsabilidade daquele que escolheu outro caminho. Lembra do Salmo número 1, dois caminhos. Então, não tem castigo de Deus, tem consequência das minhas escolhas que divergem da aliança com Deus. Então, Deus, ele quer sempre vida, e vida em abundância. Mas a gente, às vezes, escolhe prazer, fama, coisas que nós achamos que dão uma abundância na vida, mas, de fato, são coisas extremamente passageiras. Então, nós temos os livros históricos, os livros sapienciais, que vão reforçando os valores, os ensinamentos. Nos livros históricos, nós vamos ter, né, então, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, e, sobretudo no tempo dos reis, é que aparecerão esses profetas, a figura dos profetas.
e os livros proféticos. Os livros proféticos costumam ser divididos em dois blocos: profetas maiores e profetas menores. Não pela sua importância, porque o profetismo tem uma importância total, mas alguns livros de fato são maiores, como, por exemplo, o que nós vamos ver daqui a pouco, o profeta Isaías, 66 capítulos, e ele mostra, né, toda a ação de Deus, porque o profeta é apenas um portador da palavra de Deus. Deus está usando as capacidades, as habilidades daquela pessoa fiel para se revelar, para se pronunciar ao homem. Então, ele é um grande porta-voz. Então, ele sempre vai usar aquela expressão assim, fala o Senhor, diz o Senhor, oráculo do Senhor. Oráculo quer dizer como que a profecia, a palavra mesmo do Senhor. Então, geralmente é bastante presente. Ora, então na Bíblia, nós temos profetas que têm livros escritos. Não necessariamente foram eles que escreveram, às vezes seus discípulos ou pessoas que conviveram com ele e catalogaram, registraram esses ensinamentos. Porque a missão do profeta não é escrever, a missão do profeta é falar. Então, vamos dizer assim que nós temos profetas escritores, porque existem livros escritos, e profetas não escritores. Dentre os profetas não escritores, nós temos, por exemplo, Elias, Eliseu, Natã, Moisés, Samuel. Moisés, lembra? Foi ele que escreveu é, o Pentateuco, a Torá. E então, depois vem os demais profetas: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E se adentra também o livro das Lamentações, que nem sempre é considerado profético, mas escrito por Jeremias. Nós temos uma parte bem poética no terceiro Isaías, que é o livro das Consolações também, que incorpora. Então, são oficialmente 16, mas como nós temos esses acréscimos, Baruque e Lamentações, que não foram escritos, né? Não estão presentes na língua hebraica, na Bíblia hebraica, eles estão na Septuaginta. Lembra que a Bíblia hebraica foi escrita pelos hebreus na Terra Santa. A diáspora, quando os hebreus foram para outros lugares, sobretudo para o Egito, lá em Alexandria, 70 sábios traduziram a Bíblia para o grego e acrescentaram livros. Então, quando eu pego esses acréscimos e acrescento a leitura de Baruque e Lamentações, nós contamos, então, 18 livros proféticos. Então, profetas, né, que nós vamos trabalhar. Também lembrar, né, que a profecia ela está relacionada ao seu contexto histórico, ela tem um sentido histórico. Então, muitas vezes, parte desse livro ele está sendo escrito anos depois do fato acontecido. Então, o fato acontecido ele tem um sentido, um significado para aquela realidade. Este fato narrado, escrito anos depois, ele tem um significado para aquele novo contexto. Por isso que ele foi retomado, por isso que ele foi reescrito. No livro dos
o conjunto do livro dos profetas não está escrito, não está disposto em ordem cronológica. Isso é muito comum na Bíblia. É uma ordem mais teológica, que tem por objetivo dar um fio condutor, um caminho, né, para a gente desenvolvendo o conhecimento acerca de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, se eu fosse organizar, organizar o, cronologicamente os livros proféticos, eles ficariam assim: século 8 antes de Cristo, Amós, Oséias e primeiro Isaías. Daqui a pouco eu explico por que eu falo primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Miqueias, profetas. Então, peraí, deixa eu só corrigir aqui. Então, Amós, Oséias, primeiro Isaías e Miqueias, século oitavo. No século sétimo e século sexto, na transição ali, eu tenho Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, e eu tenho uma divisão que vai ser profetas do cativeiro, Ezequiel, segundo Isaías, profetas do século sexto antes de Cristo, sempre antes de Cristo, terceiro Isaías e Ageu. Zacarias, profetas do século V a.C., Malaquias, Abdias, profetas do século IV a.C., Zacarias e Baruque, provavelmente, 2 séculos antes de Cristo. Século II antes de Cristo. Então, você vê, os livros proféticos foram escritos ao longo de aproximadamente 500 anos, né? Da ação, da presença desses profetas na, na terra de Deus, né? Na terra prometida. Então, os profetas, eles surgem principalmente na monarquia, porque antes eu tinha o juiz. O juiz, como que tinha essa função de profeta, de denunciar, de anunciar a palavra de Deus, para que a justiça seja a vontade de Deus na Bíblia. Justiça quer dizer a vontade de Deus, caminhar segundo as orientações, os ensinamentos de Deus, e isso é o justo. Mas na monarquia, os reis, corte que formava, né, os privilegiados que estavam ali na corte, começaram a viver tempos de grande infidelidade. Então surge essa presença do profeta para denunciar essa infidelidade e chamar, né, o povo à conversão, a retornar ao caminho de Deus, a retornar à fidelidade. Então, a profecia parece ser um questionamento dessa fraqueza desses líderes, desses monarcas, do povo, dos sacerdotes que estavam ao lado da monarquia. A profecia ganha força nessa monarquia em razão dessa prática da injustiça. Porque começa a se ter a questão dos interesses pessoais, do enriquecimento. Quando nós vemos lá o profeta Elias, a Jezabel, ela ajuda o marido, o rei, a roubar a terra do outro, né, a vinha. Então, a gente vê, por exemplo, em Daniel, né, o julgamento da mulher, que tem 2 velhos lá que contratam, que fazem falso testemunho. Então, os juízes são injustos, o povo está mentindo.
e nós temos a presença dos falsos profetas. Geralmente, esses falsos profetas, eles estão a serviço do rei. Eles querem fazer previsões, eles querem, às vezes, fazer magia. A gente lê um texto, né? Lembra que nós lemos um texto que o rei pediu para o profeta, para o sacerdote ali, amaldiçoar, né, Josué e os que estavam chegando. Então, o falso profeta, ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço de algum interesse humano. Ele está comprometido com um interesse mesquinho, não legítimo, falso, que não gera vida, mas gera opressão, gera violência, gera o sofrimento do povo. Eles enganam o povo com suas palavras, com sua postura, com seu jeito de ser. E, olha, você vai num local, chega lá um profeta, todo vestido, todo, né, ornamentado, todo, você se impressiona. Chega um Elias, chega um São João Batista, lá vestido de pele de carneiro, magro, porque só se alimenta de frutas e insetos. Ó, isso aqui aparece de vez em quando, eu tenho que desligar aqui. Peraí, que eu já volto já desligando. Pronto, voltei. Então, quem que você vai dar confiança? Aquele que tem a palavra, a retórica, a pompa, a circunstância, a roupa bonita? Ou aquele pobrezinho, sujo, às vezes mal cheiroso, e que chega, às vezes, né, contando, denunciando, acusando? Às vezes nós entramos nessa dinâmica até hoje e acreditamos em falsos profetas que têm palavra bonita, que cantam bonito, que fazem boa figura, mas que acabam nos afastando do caminho da justiça, nos afastando do cumprimento da vontade de Deus, nos afastando da fidelidade à promessa. Então, essa é a questão do profetismo. O profetismo é aquele homem que, olhando a realidade, com o olhar de Deus, percebe onde a realidade, as pessoas, não são fiéis e estão cometendo injustiça. Estão fazendo o povo sofrer. E podem levar o povo à ruína, como aconteceu no exílio, como aconteceu no exílio. Então, esse é o papel do profeta. Então, tirar aquela imagem do profeta adivinho, tirar aquela imagem do profeta mágico, tirar aquela imagem do profeta, né, estático, né, que entra em êxtase. Então, este não é o profeta. O profeta lê a realidade, conhece a palavra de Deus e denuncia quando a realidade não está de acordo com essa vontade de Deus. Este é o profeta. Então, daqui a pouco eu vou gravar uma outra aula, né, sobre o livro do profeta Isaías, que é, né, um dos maiores profetas, se não o maior. E uma curiosidade, ele é tão intenso que é carinhosamente chamado por alguns estudiosos, isso não é oficial, é um nome carinhoso, de Evangelho do Antigo Testamento, porque ele traz a boa nova.